Bom dia, meus irmãos. Que privilégio estar com vocês novamente. Obrigado, pastor Itamar, pelo carinhoso convite. Obrigado aos queridos dessa amada igreja de Itajaí. E hoje nós vamos falar de um sentimento. Mas antes de falar qual é o sentimento, eu gostaria que você lesse a Bíblia, pudesse abrir a sua Bíblia. E a propósito, se puder pegar lápis, ou uma caneta, um rascunho aí, um papel, que nós temos bastante coisas para poder falar e Deus nos use para poder te ajudar nesse sentimento que é tão importante, comum a todos nós. Diz lá em Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 a 9, assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós vamos fazer uma interação. Nesse momento, antes de nós falarmos, meditarmos nesse texto que nós acabamos de ler, você vai ver, vai ouvir um vídeo, que é uma música. Essa música, de uma letra muito bonita, e talvez os irmãos até conheçam essa música, fala de alguns sentimentos. Eu gostaria que você descobrisse, se você ainda não sabe, qual o sentimento que nós vamos estar falando. Então, eu recomendo você que, ao ouvir a música, você no Facebook, curte aí e escreva. É uma palavra só, um sentimento só. Então, você vai ouvir essa canção até a metade. Nosso irmão querido Tiago vai colocar, nós vamos ouvir só metade da música, mas é o suficiente para você tentar descobrir qual é o sentimento que nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos lá então? Atentamente, ouça o vídeo. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. De quem te quer bem, o Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. E aí, meus irmãos, dá para tentar descobrir o sentimento que essa música falava? Ela fala de muitos sentimentos, mas somente uma que nós vamos meditar na palavra de Deus. Bonita canção, né? Então, vão escrevendo aí, que eu vou começar a comentar com os irmãos sobre esse sentimento. Queridos, todos nós temos preocupações.
A preocupação, quando ela é excessiva, a preocupação, quando ela extrapola, ela é alarmante, ela se chama ansiedade. Então, já parabéns para aqueles que já acertaram aí, que já... a Kelly e o Vinícius que acertaram. A ansiedade atrapalha a sua vida e atrapalha a vida de todos que estão à nossa volta. A ansiedade é um assunto que atinge a todos nós, independente da idade. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que 50% das pessoas que entram no hospital, elas são vítimas dessa psicossomática que alguns entendem que é uma doença. Se você falar com os psicólogos, a maioria entende que não é uma doença a ansiedade. Outros dizem que sim, porque quando a ansiedade ela fica muito forte, ela fica perto de uma depressão, que é um outro sintoma. Mas sobre a ansiedade, o que significa ansiedade? E olha, queridos, se nós formos honestos, nós vamos entender que todos nós admitimos que temos ansiedade. Um em maior grau, outro menor, mas todos nós temos ansiedade. Talvez você conheça alguém ansioso. Você conhece alguém ansioso na sua vida? Talvez você já se olhou no espelho hoje e falou assim, tá aí alguém ansioso. Se você olhar para o dicionário, você vai encontrar assim a definição de ansiedade. Preocupação, aquele que antecipa problemas, o medo. Mas essa palavra ansiedade no Novo Testamento, no grego, essa que nós acabamos de ler, por exemplo, né, que a Bíblia fala no versículo 6, andeis ou não andeis ansiosos, essa palavra ansiedade, ela tem um significado mais forte. Ela dá um sinal, dá uma ideia de estrangulamento. Ela tem uma ideia de sufocamento. Você puxar uma corda de um lado para o outro, em volta de um pescoço, essa é a ideia da palavra ansiedade. Quando você aperta o pescoço, falta-lhe o oxigênio. A pessoa ansiosa, ou que anda com muita ansiedade, ela não tem uma coesão mental e nem com o seu coração, porque cada um caminha de um lado. Por isso que a pessoa extremamente ansiosa, ela tem dificuldade para raciocinar, porque a sua cabeça trabalha tanto e até o físico é afetado. Porque você pode imaginar que tem gente, por exemplo, que de tão ansioso que anda, ele não consegue dormir. Outros até dormem demais. Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que com a ansiedade tão forte, ela come demais. Ela não tem noção de quanto ela está comendo. Outros perdem até o apetite. Então, a ansiedade é bastante perigoso porque afeta as pessoas e afeta quem está à sua volta. E todos, como eu disse, se nós formos honestos, todos nós temos em maior e menor grau, como cristãos, também temos esse problema. A pessoa ansiosa, ela afeta o seu casamento, ela afeta o seu trabalho, afeta a sua saúde, afeta a amizade com os amigos. E eu queria compartilhar com vocês, ainda nesse termo de ansiedade, que quando eu falo que afeta todas as idades, é literalmente isso mesmo. Tem crianças que são já estressadas. A criança, por exemplo, hoje, que tem acesso ao celular, que tem acesso à TV, que olha filmes, olha feitiçaria, recebe uma carga de informações muito grandes, são ansiosos. No ano passado, em novembro, eu conversei com um pastor, que ele estava dizendo, compartilhando como é que foi a mensagem, ele disse que estava saindo da igreja para o pátio da igreja, onde estava bastante carro, e ele viu bastante crianças brincando, e uma criança estava quietinha no cantinho, isolada, só olhando as outras crianças, e ele foi falar com ela e disse assim, brincando, né? Ei, criança, hein? Bons tempos, que vida mansa você só olhando os outros brincar. Ela falou, o senhor é quem pensa, o senhor não está na minha vida, o senhor não sabe os problemas que tenho. Ele ficou até assustado com a resposta da menina, né? Uma criança estressada, 8, 9 anos. O adolescente também anda ansioso porque a família cobra. Olha, você tem que ser bom aluno, você tem que passar no vestibular. O adolescente que briga com o espelho por causa das espinhas do seu rosto. O jovem também anda adolescente. Eu não sei se você sabe,
mas a mesma Organização Mundial da Saúde fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, diante disso, o jovem hoje em dia, por exemplo, anda ansioso porque às vezes ele não sabe onde vai trabalhar, vou me casar? Com quem? Quando? Às vezes tem o diploma na mão, mas não tem o emprego. Então, o jovem também anda bastante ansioso. Nós, um pouco mais adultos, né, mais experientes, também temos as nossas ansiedades. Vamos manter o emprego, conseguimos manter o emprego, pensamos nos filhos, para onde eles vão, querer da estabilidade financeira. E se eu for mandado embora, nessa meia-idade, como é que eu faço para arranjar outro emprego? Se você for um idoso, e no Brasil, por exemplo, 60 anos já é considerado idoso, tem as preocupações naturais de quem já está numa outra fase da vida, né? Começa a chegar os problemas de saúde, de repente a solidão, a viuvez, a preocupação com os netos. Então, o mundo todo, todos nós, independente da nossa faixa de idade, nós atravessamos momentos de ansiedade. E aí eu pergunto para você, né? Se você tem consciência que você é ansioso, o que você deve fazer? Se você olhar, eu tenho duas respostas para você. Se você olhar para a medicina, você vai na farmácia, compra um ansiolítico, e você tomando esse remédio vai te relaxar, vai te deixar tranquilo, só que você vai tratar do sintoma, mas não trata a causa. Então o remédio pode até te ajudar, mas você não tratou a causa. Você pode olhar para a Bíblia, que é o que nós vamos fazer, e o livro de Filipenses é muito bacana. Eu te desafio a ler o livro de Filipenses. São só 4 capítulos, em 30 minutos você lê. Eu, para preparar essa mensagem, que já faz algum tempo que eu estou preparando, eu li 3 vezes o livro de Filipenses. Em 30 minutos você lê os 4. E Paulo fala de ansiedade no livro todo. Por exemplo, se você olhar o capítulo 1, ele fala de ansiedade pelas circunstâncias da vida, né? As circunstâncias da vida produzem. Olha o que nós estamos passando, por exemplo. Quem imaginava que no começo do ano nós iríamos ficar 5 meses até então enclausulados dentro de casa, não podendo trabalhar, não podendo fazer as coisas? Então, hoje, por exemplo, você faz um planejamento e acontece outro, você vai trabalhar, de repente é demitido, você vai fazer um exame de rotina no médico, de repente te constata que você tem uma doença grave. Então, as circunstâncias da vida produzem ansiedade. No capítulo 2, Paulo vai falar que os relacionamentos extremados produzem também ansiedade. Se você está num ambiente de trabalho ou na sua casa onde não há harmonia, briga com todo mundo, discute, o estresse gera ansiedade. E aí você tem sofrimento, você tem dores, e a gente sabe que a ansiedade, quando se fala de relacionamento com pessoas, você tanto machuca pessoas como você também é machucado. Por isso que a Bíblia fala até nesse capítulo 2, para nós sermos humildes, tratar os outros superiores, porque nós temos que levar bem uma relação com as pessoas. Também a ansiedade, no capítulo 3, é tratada de preocupações com coisa terrena. As pessoas que normalmente têm um foco nessa vida terrena por conta de bens materiais, por conta do dinheiro, e o dinheiro estressa. Se você não sabe disso, se você não souber tratar, inclusive depois o Marcelo, nosso querido Marcelo, vai estar nos conduzindo aí na IBF, e nós vamos estar falando sobre a fé cristã e o dinheiro. Eu desafio você continuar aí presente, porque o dinheiro também estressa se você tem um foco nas coisas terrenas. Isso também nos gera muita ansiedade. Então, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, olhando para a ansiedade, e tem outros aspectos, né? A ansiedade, já que é preocupação extrema, já que significa estrangulamento, sufocamento, dá sinal de você colocar a sua mão no pescoço e tentar se enforcar, a ansiedade também ela é inútil, né? O que é uma coisa inútil? Que não vale a pena. Queridos, quando você se preocupa com algo que ainda vai acontecer, você sofre 2 vezes. Você sofre antes e você sofre no dia que vier o problema. Por isso que a Bíblia fala, né, que basta cada dia o seu próprio mal. Você sabe que eu gosto muito de olhar pesquisas, né? E foi feita uma pesquisa no Canadá, no mês de janeiro, com 4.234 pessoas.
E eles chegaram à conclusão que 70%, preste atenção, que 70% dos problemas que nós imaginamos que vai acontecer, não acontecem. Então, a ansiedade, ela preocupa, né? Ela é inútil porque você está se preocupando com algo que não deveria. A ansiedade também é prejudicial, porque à medida em que você pensa que vai acontecer, ou tem certeza que o problema vai acontecer amanhã, e você já está se desgastando hoje, você se enfraquece. E aí vem a Bíblia novamente que fala para você em Mateus, para você e para mim, basta cada dia o seu próprio mal. Então você não pode trazer o sofrimento para antes do tempo. Quando chegar, confie em Deus que Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar. E ainda tem um terceiro aspecto ainda, né, da ansiedade. Ela como é que eu posso dizer para você? Ela fala para você tomar cuidado, porque pode você estar desconfiando que Deus pode operar na sua vida. Pode ser um sinal de incredulidade. Eu não estou dizendo o que é, mas a pessoa ansiosa não só prejudica a saúde, não só é inútil ficar ansioso, mas também pode ser um sinal de incredulidade. Porque na medida que você traz os problemas para você acha que você pode resolver só do seu jeito, você tira a possibilidade do nosso grande e bondoso Deus agir na sua vida. E isso vai fazer com que você não descanse em Deus. E existe até uma outra recomendação na Bíblia, né? Lá em 1 Pedro 5:7, lancemos sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar Ele significa no significado de deixar as nossas preocupações aos pés de Deus. Eu entendo, querido, que você pode estar dizendo assim, Ângelo, mas eu tenho muitos problemas, me preocupa porque eu não tenho nem mais controle sobre a minha saúde, sobre a minha vida. Pois bem, pensando nisso, indo propriamente para o texto, eu gostaria de deixar para você uma receita. Uma receita que tem 3 remédios. E se você fizer direitinho esse acompanhamento, você vai receber a cura, porque a Bíblia nos dá essa garantia. Vamos lá, então? Olha no versículo 6. Quando você olha o versículo 6 desse texto de Filipenses que nós lemos, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e com ações de graça. Primeiro remédio, anote aí, meu irmão, para você fazer com que a ansiedade bata longe, nem chegue perto de você. Você tem que orar corretamente. O que, Anjo, que você está falando? É isso mesmo. Você tem que orar corretamente. Como? A Bíblia nos ensina, se você olhar, a Bíblia fala que as nossas petições têm que ser levadas pela oração, súplica e ações de graça. Essa oração é a mesma palavra para adoração no Novo Testamento, no grego. Então, as nossas petições devem ser colocadas a Deus, adorando a Deus. Como? Adorando por quem Deus é. Deus dirige o universo. Queridos, você pode imaginar que Deus não está olhando para o controle do Covid. Deus está permitindo, Deus está no controle. Nós cantamos isso nas nossas igrejas, né? Que a gente fala que Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. É isso que Deus é. Então, a Bíblia nos ensina que nós temos que orar adorando a Deus. A Bíblia nos ensina que a nossa oração também tem que ser com súplica. Isso significa que eu tenho que pedir a Deus. Ele está à nossa espera da nossa oração. Meu irmão, suplicar a Deus, você já entrou no quarto e orou a Deus, com Deus sozinho e colocando Deus, olha, eu estou sofrendo dessa maneira, isso está me preocupando, esse problema está me tirando o sono, eu te suplico que o Senhor me ajude. É nesse sentido, usando o linguajar aí dos mais jovens, né? O que está pegando? É Deus dizendo para você, o que está pegando? Fala para mim. É suplicar, falar para Deus o que está te atormentando, o que está te deixando estrangulado, sufocado, que nem você não consegue nem respirar, que é esse o sentido da ansiedade. E ainda uma oração correta é aquela que nós damos ações de graça. É aquela que você agradece a Deus, que você conta as suas bênçãos. Um dos hinos mais tradicionais da nossa igreja, que faz tempo que a gente
não canta, pelo menos assim, tem sido cada vez mais difícil, né, escutar esses hinos, dizia assim: conta as bênçãos, dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Sabe, queridos, às vezes nós nos preocupamos tanto em reclamar, em falar tanto das coisas ruins, e a Bíblia fala para nós orarmos com ações de graça, ou seja, não é murmurar, não é reclamar. Olha para você. Você já imaginou a bênção de você hoje estar numa live com os queridos do Itajaí, escutando a palavra de Deus? Você poderia estar em outro lugar. Olha o que Deus já fez com você. Olha que privilégio de você. Tem lugares, por exemplo, que diz que não tem nem computador, não dá nem para realizar live. E nós temos a bênção de poder estarmos juntos. Então, o primeiro remédio que a Bíblia recomenda é orar corretamente, com adoração, súplica e ações de graça. Segundo remédio dessa receita, o versículo 8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Primeiro remédio, orar corretamente. Segundo remédio, pensar corretamente. Sabe o que eu quero dizer? E o que eu estou entendendo que a Bíblia está dizendo? É que a vitória ou a derrota está aqui na nossa cabeça. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. Por isso nós precisamos nos alimentar com as verdades de Deus. Porque se você ocupar o seu pensamento com coisas boas, como diz a Bíblia, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, o seu pensamento será bom. E isso vai fazer com que a ansiedade vá longe. Porque você vai estar alimentando a sua mente, o seu coração de coisas boas. E que coisa melhor do que a palavra de Deus? Eu não sei se você vai se lembrar, se você estava na live. Alguns meses atrás, nós estivemos juntos e eu preguei aqui sobre o Salmo 1. Onde nós falamos que o homem pode ser feliz, a mulher pode ser feliz. E nós comentamos na oportunidade, né? Que a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sabe o que é isso? É um remédio. Quando você se alimenta das coisas de Deus, o seu pensamento fica bom. Você não vai dar tempo de pensar coisas ruins. Como diziam os mais antigos, papai também dizia isso, né? Não fica com caraminhola na cabeça, né? Não fica pensando coisas que não te levam a nada. Cultive pensamento bom, lendo um bom livro, olhando para a Bíblia. Então, uma segunda receita, né? Um segundo remédio, pense corretamente. Primeiro, orar corretamente. Segundo, pensar corretamente. Um terceiro remédio, olha o versículo 9, que interessante. A Bíblia fala assim, você que está com a Bíblia aberta, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, quer dizer, o apóstolo Paulo falando isso, né? E olha que Paulo estava numa prisão. Quando ele escreve Filipenses, ele estava numa prisão em Roma. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meu irmão, minha irmã, terceiro remédio que nós temos que tomar, que nós temos de nos precaver para a ansiedade bater longe, é agir corretamente. Então, eu oro corretamente por adoração, súplica e ações de graça. Eu penso corretamente quando eu busco as coisas boas, de respeito, honestas, justas. E a terceiro remédio, eu praticar, eu agir corretamente. A Bíblia nos fala que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes. Esses dias eu ouvi uma frase que disse assim: Ângelo, nós homens, mulheres, nós seres humanos, somos o que fazemos. Não o que sabemos, não o que pensamos, mas o que fazemos. É exatamente isso o sentido da palavra de Deus. Você pode até argumentar comigo, mas Ângelo, agora nessa época de pandemia, eu não estou saindo de casa. Você já fez uma visita virtual para um seu irmão? Né? Nós aqui hoje, nós estamos nos reunindo em volta da palavra de Deus
pelo computador, pelo celular. Ou seja, nós estamos nos reunindo. É uma forma que Deus nos deu, inteligente, da gente utilizar uma coisa que Ele nos dá na modernidade para louvor a Deus. Não podemos estar, infelizmente, juntos, né? Para abraçar, para beijar, né? Para dar aquele aperto de mão gostoso. Mas nós podemos nos ver. Então, agir corretamente tem esse sentido de a gente praticar a palavra de Deus, porque senão, meu irmão, a ansiedade vai bater nas suas costas. Uau, aí não vai ter jeito. Então, seja praticante, não somente ouvinte. Olha que os queridos, a gente está sabendo, né? O trabalho bonito que a diaconia do Itajaí tem feito, tem acudido tanta gente, tantas pessoas, né? Então, estão buscando os mais necessitados, aqueles que estão precisando. Isso é ótimo. Ou seja, não estão enclausulados, estão colocando em ordem, em sintonia o que a palavra está dizendo, da gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, queridos, a receita da palavra de Deus de orarmos corretamente, pensarmos corretamente e agirmos corretamente, nesses 3 remédios dessa receita, vai produzir a cura. Sim? Talvez você pensou que eu pulei o versículo 7, né? O 7º versículo. Olha o que diz o 7º versículo. Depois que você entendeu que para a ansiedade bater fora do seu coração, para a ansiedade ficar longe de você, orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente, o versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Esse excede todo entendimento, talvez eu e você nunca nós vamos entender. Mas vamos começar a ter pelo menos uma ideia positiva do que esse excede todo entendimento, essa linguagem espacial que Deus dá, se eu experimentar. Deus está dizendo aqui que a paz de Deus, ela vai exceder. Você pode não compreender, mas se você experimentar, diz a Bíblia, que se você orar corretamente, se você pensar positivamente, em tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, se você agir corretamente, a Bíblia nos promete que a paz de Deus vai exceder o entendimento, ou seja, ela vai inundar o nosso coração de tal maneira que vai nos dar a serenidade que a gente precisa para resolver os nossos problemas. Eu queria só fazer uma ressalva, né? A paz de Deus é diferente da paz com Deus. A paz de Deus é um sentimento. Então, o que a Bíblia está dizendo aí, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela está falando assim, aquela sensação de tranquilidade, aquela sensação de descanso, aquela sensação de repouso, de confiança. Essa é a paz de Deus, que é diferente da paz com Deus, que a gente fala de restauração. Você e eu, né, que talvez tivemos a experiência de antes de estarmos longe de Deus, longe dos caminhos de Deus, revoltados, tristes, rebeldes, quando nós encontramos com Deus através de Jesus, essa reconciliação faz-nos ter a paz com Deus, que é diferente da paz de Deus, que é um sentimento. A paz com Deus é um estado. A paz de Deus é um sentimento. Então, a Bíblia nos promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Guardará no sentido de sentinela. Eu moro aqui num bairro que tem um quartel aqui. E você não consegue entrar no quartel se você não se identificar. Você não passa na guarita, você não passa... O soldado não deixa você entrar se você não falar. Com quem que você quer falar? Me dá um documento. Você quer tratar de que assunto? Porque se você entrar desobedientemente, chumba em você. Então, esse guardar é no sentido de sentinela. Então, a Bíblia está falando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar a sua mente e o seu coração. Sabe a pessoa ansiosa que nós definimos lá no começo? Quando a pessoa não tem coesão na mente e no coração, a mente vai para um lugar, o coração vai para o outro. Olha a paz de Deus que ela faz. Vai guardar a sua mente e o seu coração para caminhar na mesma direção. Então, meus irmãos, esse mal que nos assola, que atinge a todos, a ansiedade,
ele pode ser evitado. Até porque a Bíblia fala, né? É uma recomendação forte de Deus, é um mandamento. Eu atreveria, depois o pastor Itamar pode até me corrigir, eu atreveria até a dizer que é uma ordem de Deus, porque ele fala assim, não andeis ansiosos. Porque Deus sabe que vai nos prejudicar. Deus sabe que se você ficar ansioso, vai afetar o seu estado físico, vai afetar seu estado emocional, psicológico, e não vai resolver. Como nós vimos, é inútil, é prejudicial. Demonstra até que você não crê no poder de Deus. Então, meu irmão, o recado para você nesta manhã, que anda ansioso, e você pode até achar que você tem motivos de trabalho. Eu, por exemplo, eu leciono numa faculdade, que 10% dos meus alunos, nós perdemos alunos por conta da ansiedade. Sim, sabe por quê? Na hora que teve o problema de não poder ir mais presencialmente para a faculdade descobriu que 10% dos alunos que abandonaram o curso porque não tinham computador. Alguns tinham até computador, mas não sabiam mexer. Eles ficaram tão ansiosos de querer acompanhar o curso e não poderem, que eles acabaram desistindo. Então, a ansiedade faz com que você também desista dos seus sonhos, e se você não tomar cuidado, a ansiedade é um step antes de uma depressão. Aí a depressão, o negócio é mais fundo. Então, vem o estresse, vem a ansiedade, depois vem a depressão. E aí a depressão, quando você não tem mais controle de nada. Por isso que a Bíblia, inteligentemente, o nosso Deus, ele é sábio, fala, não ande ansioso. Então, se você estiver ansioso, se você estiver estrangulado, com muitos problemas, aflito, com medo, a recomendação, vá para a palavra, ore corretamente, pense corretamente, haja corretamente, porque o Deus da cura, ele vai providenciar esse livramento para mim e para você, e você vai gozar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não a paz dos homens, né? Os homens que não conhecem a Deus têm a paz, até no cemitério tem paz, né? Por que lá tem paz? Porque lá não tem vida, então tem paz lá no cemitério, ninguém tem problema. Mas a paz que Deus está falando é aquela que você tem a certeza que Deus está no controle. Eu vou te convidar a refletir mais um pouco nisso que nós estamos falando, ouvindo a segunda parte dessa bonita música que nós começamos, numa primeira parte. E se você prestou atenção na letra, ela falava de alguns sintomas, de alguns sentimentos, dentre os quais não estava explícito, mas estava implícito a ansiedade. E olha a segunda parte dessa música que ela fala. Vale a pena ver. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém.
Sossega a tua alma, meu irmão. Sossega a tua alma, minha irmã. Vai ficar tudo bem. A Bíblia promete isso. Você está preocupado? Está ansioso? Não ande ansioso. Ore corretamente. Pense corretamente. Haja corretamente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai inundar o teu coração. E o anseio do teu coração que Deus conhece, Ele promete. Vai ficar tudo bem. Obrigado pelo seu tempo de ouvir-nos nessa manhã. Obrigado mais uma vez, amados do Itajaí, pastor Itamar, pastor Gerson. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez. E eu convido você para continuar aí. Você que é adulto, nós vamos ter uma outra lição da IBF aí, falar de a fé cristã e o dinheiro. Aguenta a mão que vem coisa boa aí para você. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querido. Pastor Itamar.